Vem comigo, futuro servidor do TJ. Então, olhem só. Este desenho é um mapa de tudo aquilo que nós aprendemos até agora e de tudo aquilo que você leu e, em hipótese alguma, pode esquecer, tá bom? Eu ensinei para você o mapa do processo ordinário, parei aqui, ó, e falei o seguinte: preciso ver agora se eu tenho diligências ou se eu não tenho diligências. Então, aqui, ó, um mapinha sem diligências e um mapinha quando realizado diligências, tá certo? Então vamos lá. Vamos para a literalidade do texto da lei e ver o que nós encontramos aqui. Vamos lá. Paramos no vídeo passado, no artigo... aqui, 402, é esse aqui. 402 ele estabelece que, produzidas as provas ao final da audiência, então foram produzidas as provas, o MP, o querelante ou assistente, e a seguir o acusado, vimos a ordem lá, poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Então, o que significa requerer diligências? Requerer diligências significa requerer novas informações, ou requerer certidões, requerer perícia, ele pode requerer novas diligências para que as informações fiquem completas no processo. Se ele requerer, tem um caminho. Se ele não requerer, é um outro caminho. E é isso que você tem que tomar muito cuidado no artigo 402, porque ele estabelece assim, ó. Primeiro, vamos imaginar um caminho que não houve requerimento de diligências, tá certo? Então, o primeiro caminho aqui, ó, não havendo requerimento de diligências. Olhem só lá no mapa, antes de eu ler o artigo. Ó, sem novas diligências, eu tenho alegações finais da acusação oral em 20 minutos, alegações finais da defesa em 20 minutos e a sentença. Por quê? Porque não teve novas diligências, tá? Agora, se foi necessário novas diligências, eu finalizo a audiência, realizo essas novas diligências, abro o prazo de alegações finais de 5 dias para acusação e alegações finais da defesa em 5 dias e sentença. Então, olha o que muda. Aqui, sem novas diligências, vou lá e faço oralmente em 20 minutos, certo? Com novas diligências, eu vou lá e faço em 5 dias para cada um. Tudo bem? Então, contextualizado o desenho, olha o que a gente estabelece em seguida aqui na leitura do texto da lei. Não tendo diligências, então, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, que serão prorrogáveis por mais 10 minutos, tá bom? Então, ó, podendo, então é 20 mais a regrinha dos 10. Então, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Observe que ele fala assim, ó, quando não há requerimento, alegações finais 20 minutos, prorrogável por 10, proferindo o juiz quando? A seguir. Ele não fala depois do prazo de 10, 15, 20 ou 30 dias. Ele fala assim, ó, a seguir a sentença, tá? E havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Até aí tudo bem, sem novidades. Ao assistente do MP, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Então, se o tempo da manifestação da defesa é de 20, prorroga-se por mais 10. Tá bom? Então, assistente do MP, quem que é o assistente do MP? É o assistente de acusação. Eu tenho lá que após manifestação dele, eu concedo 10 minutos a mais lá para a defesa para que ela possa se manifestar. Ela tem um direito de se manifestar. Lembre-se sempre do princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. Tem que estar aqui de forma clara e objetiva. No parágrafo 2º, olha o que ficou estabelecido. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais,
Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, as alegações finais que eu aprendi aqui podem ser substituídas pelos memoriais. E quando o juiz concede, né, a possibilidade de apresentar memoriais, ou seja, as alegações finais serão por escrito, eu vou levar em consideração a complexidade do caso e o número de acusados. Ele pode conceder, então, transformar alegações finais em memoriais é uma faculdade. Destaque aí no texto da lei que o juiz poderá, é uma faculdade e não uma obrigação, tá bom? Conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Essa é a ideia central. No artigo 404, ele fala também da possibilidade de não termos alegações finais. Então, quando que eu não terei alegações finais? Quando ordenado diligência considerada imprescindível. Então, eu tenho uma diligência que é considerada imprescindível, essencial, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem alegações finais. Então, se a diligência é imprescindível, ela vai causar uma morosidade no processo. Por esse motivo que é possível falar sem alegações finais, tá bom? Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão prazo sucessivo. O que é prazo sucessivo? Existe prazo comum e prazo sucessivo. Sucessivamente, 5 para você e 5 para você. Prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais por memorial, e no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. O que eu quero que você observe aqui? Eu fiz questão de ler os artigos, até porque é uma prova descrevente, e por mais que às vezes fique cansativo ou você não goste, isso é essencial. Tenho que ler artigo. Não adianta só, para mim seria muito mais fácil explicar o que é cada coisa e deixar a leitura para você. Mas a leitura para a prova descrevente é essencial. Por isso que o curso ele acaba ficando um pouco mais incisivo naquilo que eu quero de você, tá? Que é prestar atenção nos detalhes. Então, qual é o detalhe no procedimento ordinário? Ver quando eu tenho com diligências, sem diligências e a literalidade do texto da lei. Aquilo que o texto da lei está trazendo de informação para nós. Isso é essencial, tá? Então, realizada em seguida a diligência, determinadas partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias as alegações finais por memoriais e no prazo de 10 dias proferirá a sentença. O que eu quero que você caminhe junto comigo aqui, ó, observando os detalhes. Olha que interessante. Observe que a gente fixou no 403 prazo para fazer alegações finais, 20 minutos de forma oral, prorrogável por mais 10. Esse prazo conta-se de forma individual. Vem o parágrafo 2º e fala o seguinte: assistente do MP, que é aquele que vai ajudar na acusação, 10 minutos. Deu 10 minutos a ele, acrescenta mais 10 minutos na defesa para que a defesa possa se manifestar, tá? Diante da complexidade, diante do número desses acusados, o juiz poderá substituir essa acusação, por memoriais, dando prazo aí de 5 dias sucessivamente. E logo em seguida, então quer dizer, não é logo a seguir a sentença, logo em seguida 10 dias para que venha a sentença aí fixada pelo juiz, tá bom? Dá para fazer sem alegações finais? Sim, quando ordenada uma diligência que foi considerada imprescindível, tá certo? E aí depois a gente finaliza o 404 aqui. Agora, para a gente finalizar, é importante fixar algumas regrinhas, mas eu não quero falar do 405 não. Eu vou deixar aí complementando para você dar uma lida, né? Ele fala do registro dos atos. Eu vou gravar no próximo vídeo explicando a você a diferença do procedimento ordinário e sumário. Porque o sumaríssimo é a Lei 9.099, que eu não vou estudar contigo agora. Mas vamos entender então o procedimento sumário para ficar fechadas as possibilidades aqui, tá bom? Te espero no próximo vídeo então.